Olá, tudo bem? Como é que você está? Animado aí com o carnaval? Olha só, hoje eu até tirei o paletó, gente, vocês vão me desculpar, porque hoje eu vou conversar com a Poli Paixão, que é a presidente da Liga Belo Horizontina de Blocos Carnavalescos. Olha só que legal. Esse é o Em Minas, que está começando, um programa da TV Alterosa em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Você que nos acompanha já sabe como é que funciona. 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Então você fica ligado, no fim do segundo bloco você já acessa youtube.com/Portal UAI para seguir acompanhando a nossa conversa que começa agora. Olha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite no meio do carnaval e você aqui. Exatamente, mas a gente para conversar e para contar algumas coisas que estão acontecendo, é importante também. Poli, pergunta inevitável. Você gosta de carnaval? Eu gosto muito. É mesmo? Gosto Quanto muito. você gosta de carnaval? Como é que é a sua relação com essa festa? Tem alguns anos que eu não curto mais o carnaval, né? Eu só trabalho, mas eu sempre gostei muito. Desde antes do carnaval voltar para Belo Horizonte, eu já ia na Banda Mole, subia a Bahia e gostava muito desse pré-carnaval. Você é muito nova para isso, você está com conversa fiada. Você não conhece a Banda Mole da Rua da Bahia, não. Eu conheço, cobri muito ali, aquele trecho todo. Era maravilhoso, né? Vou deixar baixo a sua generosidade. O negócio é o seguinte, para quem não conhece a Poli, eu vou contar. Atualmente ela é produtora de 3 blocos, uns bloquinhos assim pequenos, né? Que praticamente não levam ninguém na rua. Baianas Ousadas, Funk You e o tradicionalíssimo bloco da Banda Mole. Como é que aconteceu isso? Como é que você foi parar nesse negócio? Bom, você falou na ordem que foi acontecendo na minha vida. Eu gosto de dizer que eu não sou produtora e eu não sou carnavalesca de profissão, né? Você é o quê? Empresária? Sou consultora empresarial. Tá. Eu sou formada em comunicação e tenho uma especialização em administração. Trabalhava no Espírito Santo como consultora empresarial no boom imobiliário lá do Espírito Santo. Então, as imobiliárias pequenininhas, de repente, viraram grandes imobiliárias. E aí eu trabalhava lá exatamente fazendo essas consultorias, né? De como resolver a empresa de um dia para a noite. Saiu de pequeno e ficou grande. Exato, ficava gigante, né? Tá. E aí eu vim para Belo Horizonte, conheci o Gel do Baianas Ousadas, que também estava nessa história, igual da imobiliária, que era pequenininho, de repente ficou grande e não sabia como é que fazia. E aí conheci Gel numa dessas, assim. O que eu faço? Já larguei o emprego, não dou conta de organizar, a conta não fecha de dinheiro, ninguém me ouve na avenida, o que eu faço? Né? Então tudo começou dessa forma. Você veio trazendo uma reestruturação do bloco para que ele pudesse acompanhar o crescimento do bloco na rua, é isso? Sim, a gente pode dizer assim. Quais né? foram os pontos assim que foi preciso mexer? Quando eu conheci o Gel, eu percebi fundamentalmente que eles juntavam um dinheirinho daqui, juntavam um dinheirinho dali, ninguém ganhava para fazer nada, muitos não eram profissionais e tinham só boa vontade. E aí saía aquele bloco gigante com milhares de pessoas na rua que ninguém escutava ninguém. E aí eu olhei aquilo e falei assim, é o primeiro modelo de negócio que eu conheço na minha vida que você paga para trabalhar, porque a verdade era essa. Foi quando a gente começou a pensar sobre patrocínio, né? Então, muito rapidamente, nós trouxemos os maiores blocos da cidade para conversar com uma empresa interessada em patrocinar o Carnaval de Belo Horizonte, uma cervejaria, né? E aí, para entender a necessidade de cada um, infelizmente, nesse primeiro momento, os outros parceiros de mesa não toparam, mas o Baianas Ousadas topou. Houve uma cisão, é isso? Nessa época, um dos motivos foi a cisão, inclusive, né? Um dos motivos da cisão foi esse. Mas aí, quando eu entro efetivamente no Carnaval de Belo Horizonte, foi junto com o patrocínio, com o primeiro bloco que sai patrocinado da cidade, com o maior trio elétrico que a cidade já tinha visto e com remuneração pequena, mas sim, por que não? Porque a gente precisava de ter um crescimento estruturado. Para você ter um crescimento estruturado, primeiro você precisa ter profissional, você precisa pagar o profissional, você precisa investir na mão de obra, né? Então, eu entendo que o patrocínio foi bem-vindo. Você contou que tem formação em administração, né? Eu lembro dos meus tempos de marketing, você tem aquela coisa, quando você tem um produto que dá prejuízo, é ruim você vender mais, porque muita gente tem essa noção, não, eu vou vender mais, aí eu vou resolver. Não, tem casos em que quanto mais você vende, mais prejuízo você tem, porque o seu produto é deficitário. E eu imagino que os blocos, de alguma maneira, tenham vivido ou ainda vivem esse drama, né? De, poxa, a gente cresce e aí
não consegue fechar o balanço. É isso? Exatamente. Eu acho assim, quanto mais cresce, mais caro fica a conta. E ela não é proporcional. Porque quanto mais cresce, na verdade, é uma conta exponencial. Porque mais eu vou precisar de, por exemplo, um desfile, mais eu vou precisar de segurança, mais eu vou precisar de som, mais eu vou precisar de profissional. Então, quanto maior, mais caro de uma forma exponencial. Então, realmente, o crescimento sem dinheiro ele é prejudicial. Os blocos nasceram em esses blocos atuais, né, obviamente, nasceram como uma forma de protesto, de manifestação política. E isso hoje é o pilar da filosofia desses blocos, né? Então, essa coisa de rejeitar patrocínio e tudo faz parte dessa ideologia dos blocos, não é isso? Esse é um dilema permanente, você percebe isso na Liga? Porque quando aparece um patrocinador, alguém não quer, ou algum tipo de rejeição por algum motivo ideológico, que não interessa ficar discutindo aqui, mas que faz parte desse drama, né? Sim, na Liga Belo Horizontina, da qual eu sou presidente, todos os blocos, eles entendem o papel do patrocínio e querem ser patrocinados. Tá. Então, não existe essa divergência lá dentro, né? A nossa premissa inicial, inclusive, é ser um bloco que quer crescer ainda mais e que aceita e entende o papel do patrocinador no negócio, né? Vamos falar assim, que o carnaval para mim sempre foi um negócio, né? Mas eu diria que o Carnaval de Belo Horizonte ele surgiu em 2 etapas. Então, a gente está falando lá de 2009, do movimento Fora Lacerda, né, das praças, que o movimento nasceu nesse protesto. Para quem não se lembra, o prefeito Márcio Lacerda vetou o uso das praças públicas. E aí, os blocos, então, resolveram sair para a rua em protesto contra isso. Exatamente. Não posso usar a praça, não? Vamos ver, então. Vamos ver, né? O Baianas nem nasce nesse contexto. Estou falando de Baianas porque a gente está lá no início, né? O Baianas nem nasce nesse contexto. O Baianas já nasce em 2012 como uma ala de baianos invadindo outros carnavais e que depois, no ano seguinte, já saiu como um bloco mais estruturadinho, etc. e tal. Mas aí depois desse início que a gente está falando aí de 2009, a gente perdurou aí, eu entrei no carnaval em 2016, mas eu vejo que de 2017, 2018, houve um boom no carnaval, ou seja, os bloquinhos multiplicaram. Porque todo mundo, aí já tinha patrocínio, já não era uma galera totalmente sem nada, né? Fazendo ali o corre, como se diz, para conseguir colocar o bloco na rua. Passando pires. Exatamente, mas aí esses bloquinhos multiplicam também. Aí tem bloquinho para tudo quanto é lado da cidade, em várias regionais, com várias causas, com várias bandeiras, que é bem interessante. Então, eu diria desses 2 momentos, do momento inicial político e do segundo momento desse da expansão. Este está sendo o melhor carnaval dessa fase? No meu ponto de vista, sim. Você fez muitas mudanças, como você acabou de contar, na gestão desses blocos, né? E no Carnaval de Belo Horizonte como um todo, você mudaria alguma coisa na gestão do Carnaval? Hoje eu acho que a gente está indo pelo bom caminho. Eu sempre achei, inclusive assim, a Liga Belo Horizontina foi uma das protagonistas da grande mudança que a gente está tendo no Carnaval esse ano, que são as avenidas sonorizadas. Eu sempre achei que a gente precisava de ter em Belo Horizonte o circuito, mas não é, quando a gente fala circuito, não é camarotização. Eu sou contra a camarotização antes que venham dizer algo contrário. Mas assim, o Baianas, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar dos outros blocos, ele sempre saiu na Afonso Pena e sempre saiu abaixando de galho, levantando sinal. Quando a gente vê os grandes carnavais que a gente tem no Brasil, a gente vê avenidas preparadas para isso. Então, eu sempre achei que a gente precisava de ter vias maiores para ter esse carnaval. Tentaram lançar a Pampulha, mas a Pampulha é fora do centro. Longe, né? Tem um acesso mais difícil, não tem metrô, são menos ônibus. Não é a população em geral que consegue acessar. Eu costumo brincar que o Carnaval de Belo Horizonte de 2023 para 2024 cresceu 10 anos. Porque, assim, embora seja um ponto de divergência, lá atrás, quando o Baianas saiu patrocinado em 2017, só ele saiu patrocinado do carnaval inteirinho. Todo mundo xingou, todo mundo reclamou. Eu virei Yoko do carnaval. Que eu era a pessoa que tinha separado o Baianas Ousadas e que tinha trazido uma cervejaria para patrocinar o carnaval. Mas o legal foi ver no ano seguinte... Todo mundo correndo atrás. Todo mundo correndo atrás e muitos dos blocos que sentaram com a gente na mesa, inclusive, saíram patrocinados. Vamos fazer um rápido intervalo? Claro. Na sequência, a gente continua esse tema e vamos falar de outras coisas ligadas ao carnaval. É um instantinho só, a gente vai lá e volta já já.
Estamos de volta com Em Minas, hoje conversando com a Poli Paixão, que é a presidente da Liga Belo Horizontina dos Blocos Carnavalescos. Eu te interrompi aquela hora porque a gente precisava dar essa fugida, mas a gente está falando da Avenida Sonorizada. Você acha que é uma evolução importantíssima que veio para o Carnaval? Acho. E hoje em dia ela Teve divide bloco opiniões, exatamente. Mas lá no patrocínio, lá atrás, em 2017, também teve. Em 2018, um monte de gente que reclamou saiu patrocinado. Tá. Então, eu acho que a Avenida Sonorizada, ela chega, mas ela vai trazer um benefício tão grande para o Carnaval que o ano que vem a ideia é que se amplie, isso é um teste. Mas a ideia é que ano que vem se amplie cada vez mais, porque nós queremos ser a cidade do maior Carnaval do Brasil, por que não? Então, eu acho que ano que vem esses ânimos se acalmam, assim como se acalmaram com o patrocínio lá atrás. E você acha que as restrições, em relação à Avenida Sonorizada estão mais numa questão técnica ou ainda nessa questão ideológica dos blocos? Eu acho que talvez ideológica, porque tudo que é novo assusta o mineiro, né? Então, assim, não era patrocinado, aí virou patrocinado. Ai, meu Deus do céu, mas será que eu estou corrompendo algum princípio meu? Eu não quero. Ah, mas o fulano fez, deu certo, então agora eu quero. A mesma coisa a Avenida Sonorizada. Eu acho que nesse momento está dividindo opiniões, depois vai funcionar. Pra você ter uma ideia, até a segurança do folião aumenta nesse ambiente de Avenida Sonorizada. Porque não precisa ficar todo mundo colado, empaçocado ali atrás do tri para ouvir. Eu posso ficar ali tranquilo, um pouco mais, né? tomando minha cerveja, ou então procurando alguém para beijar, ou fazendo o que eu quiser, né? Olhando meu celular ali, por que não? Com cuidado, né? Claro, sempre. Mas assim, não preciso ficar ali atrás da muvuca, eu vou estar escutando, né? Então, é como se fosse um show com telão e um show sem telão, sabe? Aquele show lotado que você vai, que tem o telão, você fica lá atrás, você está escutando o show e vendo tudo do mesmo jeito. Teoricamente, você não está perdendo nada. Exatamente. Né? Agora, lá no ensaio, eu lembro, da Andradas, houve algumas reclamações de pessoas que foram lá, que a PM chegou a usar spray de pimenta, umas coisas desse tipo, teve roubo de celular e tudo. Como é que está a relação dos blocos com bombeiros e com polícia militar? A gente sempre teve uma relação muito boa com a polícia, tanto com bombeiros, quanto com a polícia militar, quanto com o pessoal da prefeitura que faz a fiscalização. Sim. A gente entende que essas pessoas estão ali para nos ajudar, para nos assegurar. Infelizmente, às vezes, acontecem ações truculentas em lugares errados, com pessoas erradas, mas isso aparece na mídia. O que eles fazem de bom nunca aparece. Né? O que eles organizam, o que eles cuidam, nunca aparece. A gente sempre teve uma relação muito boa com a Polícia Militar e eles sempre nos ajudaram muito. Legal. Poli, alguns blocos deixaram de desfilar esse ano, surgiram outros novos, mas muitos deixaram de desfilar novamente por essa questão do dinheiro. A Prefeitura tem um papel nessa história aí, mas a Prefeitura não consegue bancar. Esse ano acho que tem 538 saídas, né, de blocos em Belo Horizonte, se eu não estiver enganado. São sempre mais de 500, mas todo ano cresce um pouquinho. E a Prefeitura, obviamente, não consegue bancar isso também. Uhum. Como é que é essa participação da Prefeitura no Carnaval de Belo Horizonte? Então, essa questão do patrocínio, de novo, bater na porta. Eu entrei no Carnaval por conta de patrocínio e nós estamos aqui falando de patrocínio, né? O que acontece? Até 2020, a Prefeitura ela tinha um grande patrocinador, que era uma cervejaria. A partir de 2020, as cervejarias e os grandes patrocinadores, eles começaram a entender que o legal não era patrocinar a prefeitura, era patrocinar o bloco. Porque quando a imprensa vem, ele quer mostrar o bloco, não é a rua, não é o banheiro que está lá com a minha logomarca. E isso acabou causando uma situação desconfortável entre a prefeitura e os blocos. A prefeitura enxerga os blocos como rivais. O patrocinador está roubando o patrocínio dele, de repente, dessa forma, sabe? E aí ficou muito, assim, hoje em dia, nesse carnaval agora, desse ano, eu presenciei várias marcas fortes e grandes fugindo do Carnaval de Belo Horizonte, porque a gente tem um problema estrutural. Belo Horizonte tem um código de posturas que serve para o ano inteiro, para ativação de marcas. Belo Horizonte, por ser um carnaval recente, não tem uma lei específica do carnaval. Então, esse código de postura... Já pensando neste modelo, né, grandioso. Nós tentamos correr aí até com boa vontade de alguns vereadores, mas para esse ano não foi possível. A gente torce muito para que em 2025 a gente já tenha essa lei específica do carnaval. Então, o que acontece? O código de posturas ele é muito, muito fechado.
Então, isso espanta o anunciante? Foi isso? Espanta porque ele acha que é muito caro investir e muita contrapartida que se pode dar. Por exemplo, um patrocinador não pode entregar nenhum leque no carnaval, nem dentro do bloco, nem fora dele. É mesmo? Sim, isso diz o Código de Posturas. Então, estou entendendo que você está dizendo que, por exemplo, a exibição da marca desse cara que vem patrocinar é pequena demais e ele não vê benefício. Eu entendo que a prefeitura queira ofuscar ao máximo, porque também assim, a gente entende que a prefeitura precisa de um dinheiro também para fazer o carnaval, porque a movimentação é gigante desses 500 blocos em vários bairros. Né? O Carnaval de Belo Horizonte ele é bem descentralizado e essa é uma das nossas particularidades. Então, a prefeitura precisa de dinheiro, mas eu acho que não precisa ter essa rivalização, eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas o bloco pode ter patrocínio direto? Claro, É? Claro. Desde 2020, depois da pandemia, desde 2023, então desde o ano passado, a gente tem via projetos de lei de incentivo estadual e a gente tem verba direta também. E a turma corre atrás? A gente corre atrás, né, na verdade. É muito mais bloco precisando do que oferta. E aí entra na pergunta que você me fez no que eu estava te dizendo. Os poucos que querem chegar aqui são assustados por conta desse Código de Posturas. Tá. Então, é muito pequeno o percentual de blocos que tem patrocínio, que tem apoio hoje. E os poucos que querem ainda se fugir. Esse ano a gente teve um grande patrocinador do ano passado, que a gente não vai entrar em detalhes aqui de marcas, que apostou, que colocou o dinheiro dele e esse ano fugiu. Não quis. Então, assim, o pouco que a gente tem que dividir com um monte. E novos que chegam, ou um entra, não se mantém para o ano que vem. Então, assim, é um imbróglio muito grande que se passa entre prefeitura querer dinheiro, prefeitura vetar o patrocinador que quer o bloco que precisa do dinheiro, a prefeitura que não dá conta de pagar subsídio para todo mundo. Você falou do Código de Posturas, mas eu queria te perguntar também do edital de apoio da prefeitura aos blocos, o edital especificamente da saída dos blocos. Ele é bastante, ele é suficiente ou ele precisa de mudanças? Verdade. Quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de uma cena muito plural. O edital ele é dividido em A, B e C. Então, se eu disser, na minha realidade, na realidade da Liga Belo Horizontina, que são só blocos gigantes, mesmo o A, que são 21.500, é insuficiente. Um trio elétrico custa 40 mil de um bloco grande. Uma saída? Sim. 40 mil, uma saída. Só de segurança eu gasto 40 mil. São 140 seguranças, né, nos blocos grandes que a gente está falando aqui, nos 3 que você contou. Então, assim, é insuficiente. Eu não posso dizer que essa é a realidade inteira do carnaval. Mas o carnaval é muito plural, né? Tem bloco ali que está recebendo a C, que se não me engano são 15 mil reais, que pode pagar a história dele toda ali, né? Mas para os grandes blocos não resolve. E o carnaval não pode ser visto assim dessa forma uniforme como a prefeitura quer lançar o edital e fazer acontecer. Não é assim, não é plural. Existem blocos âncoras que trazem os turistas para a cidade, né? E quando a gente fala de turismo, a gente tem que pensar, eu até fico às vezes pensando nisso, assim, até que ponto que a Belotur tem que cuidar da cultura e não do turismo. Porque se ela for pensar em turismo, ela não vai pensar em ter 500 blocos. O pessoal da cultura não briga comigo, eu sou uma empresária. A gente não vai pensar em ter 500 blocos, a gente vai pensar em ter blocos âncoras que trazem o turismo. Estou falando, tá, de turismo, não estou criticando os 500 blocos, que eu acho super legal, ter todos os tipos de representatividade. Mas, de uma forma, não são os 500 que trazem o turismo para Belo Horizonte, o dinheiro que o turista traz para Belo Horizonte. Olha, a gente tem mais um minuto, mas tem um assunto que eu não posso deixar de perguntar. Aliás, você que está nos assistindo, é bom lembrar. A íntegra dessa entrevista você lê amanhã na edição do Jornal Estado de Minas, nas bancas e para você que é um assinante, tá bom? A Liga soltou uma nota detonando a vinda de grandes artistas, especificamente o Michel Teló, que vai tocar de graça no Mineirão. Por que esse protesto? Coitado do Michel Teló. Gente. Não, senhor, coitado não? Nada. Esse carnaval aqui a gente fez com muita luta. Então, a gente entende que quem é mineiro, por exemplo, você vai me dizer, o Lagum também está saindo, mas eu não estou brigando com o Lagum, que ele é de Belo Horizonte, ele fortalece a nossa cena. Agora, como que um forasteiro entra aqui sem ao menos ser convidado de um bloco? Se ele viesse no Baianas Ousadas, estou dando um exemplo, ele somaria, ele traria mais gente, mais... Por que ele tem que sair lá isolado? Ele vem tirar proveito de algo que a gente vem construindo aí desde 2009? Temos que brigar mesmo. Vamos fazer uma coisa, vou te interromper de novo, mas nós vamos continuar com esse assunto que é muito quente. Polêmico. No bloco exclusivo
do Portal Uai no YouTube. Então, quero agradecer a Poli essa participação aqui na TV Alterosa. E você já vai acessando aí youtube.com/Portal Uai que a gente continua a conversa lá. Valeu, um abraço, tchau. É danado. Ei, gente, estamos de volta agora com o terceiro bloco de hoje do Em Minas, conversando com a Poli Paixão, que é a presidente da Liga Belo Horizontina de Blocos Carnavalescos. A íntegra dessa entrevista você lê na edição deste domingo do Jornal Estado de Minas e os 2 blocos anteriores estão aqui no nosso canal do YouTube. Poli, você estava falando da vinda polêmica do Michel Teló. Você não gosta do Michel Teló. Eu vou deixar minha opinião, eu vou omitir a minha opinião sobre especificamente o meu gosto. Estou brincando. Podia ser outro artista qualquer. Pois é. Então, mas não a questão sendo não de Belo Horizonte é o problema. A questão não é essa. Eu acho assim, a gente entende como uma invasão, uma pessoa que chega, que não fez parte da construção e que simplesmente se coloca lá para atrair o público de uma coisa que foi feita por nós. Eu acho que não deveria ser um protesto da Liga Belo Horizontina, deveria ser um protesto de todos os blocos do Carnaval de Belo Horizonte. Peraí, estão roubando meu espaço, estão roubando a minha cena. Porque se ele viesse convidado por um bloco, eu acho que agregaria. E tem tudo a ver, né? Agora estou entendendo mais a nota, porque você está falando, todo esse esforço para captar patrocínio, para organizar e tudo mais. Aí vem um artista lá no Mineirão e meio que divide, né, a audiência, digamos, né? Claro que vai dividir. Quem diz que não é muito realista, né? A gente está falando de um artista nacional, especialmente que tem um grande dele, né? público. Que tem um público gigante. Sabe aquela brincadeira de chegou agora e quer sentar na janela? Então a gente tem que puxar da janela, bloquinhos. Ajudem aí que ainda dá tempo. Mas assim, de qualquer maneira, ter atrações assim de perfis diversos, isso não amplia? Essa diversidade não amplia e agrada o público? Sim, eu penso que se ele fosse convidado, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo com nomes. O Beiço do Vando já trouxe a Gretchen. Foi. Super legal, né? O artista convidar o outro artista maior que ele, o artista nacional. O Baianas Ousadas trouxe o Alexandre Nero na Banda Mole. Super bacana, a gente está trazendo visibilidade, mas através de quem fez. Não é fazer uma coisa ali à parte, roubando a cena que nós construímos, com tanta luta. E tem muito bloco aí que desfila sem nunca ter visto nenhum real, nem o subsídio da prefeitura, sabe? Então, acho que é um certo desrespeito, que a gente precisava se unir, porque senão, se um está vindo esse ano, imagina ano que vem. Eu gosto de ampliar as coisas para o ano seguinte, porque eu tenho essa experiência. Então, imagina o ano que vem se a gente ficar quietinho. Daqui a pouco nós estamos apagadinhos, os outros nacionais estão aí pegando o patrocínio que a gente suou para conseguir, que nem todo mundo conseguiu ainda. Entende a forma de pensar futurista? Claro. Não é um hoje, é um monte amanhã, que é assim que funciona. Aqui, você sai em quantos blocos? Quando chega na quarta-feira, você fala, nossa, estou destruída e tal. Nada, quarta-feira ainda tem trabalho. Ainda tem trabalho. Além de produzir blocos, eu escrevo projetos de lei. E na quarta-feira tem um bloco que eu escrevi. Inclusive, quero convidar todos para o Magia Negra, que é um bloco super legal, que vai sair na quarta-feira de cinzas, o arrastão deles. E, na verdade, até dia 17 tem, né? Os meus encerram na quarta. Na quarta. Mas até dia 17 aí tem muito carnaval, tem pós-carnaval, tem ressaca de carnaval. E você toca tambor? Eu aprendi a tocar, mas hoje em dia só dá tempo de trabalhar. Você não diverte mais com o carnaval? Isso, há muitos anos, desde 2016. Ô Poli, acho que a imensa maioria dos blocos estão na Zona Sul, eu estou enganado? Zona Centro-Sul. Centro-Sul, tanto claro. que no edital de patrocínio da Belotour, ganha ponto quem não é dessa região. Quem não é. Exatamente. Porque os cortejos são muito concentrados. Centralizados. Né? Aí vem aquela questão de até onde isso é bom para a cultura e até onde isso torna o Carnaval de Belo Horizonte uma estrutura muito cara para o turismo, né? Para a prefeitura mesmo pagar. Até que ponto que eu acho que o turismo briga um pouco com a cultura, se a gente for pensar de forma separada. Então a gente tem bloco pela cidade inteira.
é estrutura na cidade inteira, é banheiro na cidade inteira, é uma operação de uma cidade inteira. Tudo vai ficando mais caro, né? Exatamente. Eu lembro que lá no primeiro bloco você falou, né? Quando era na Pampulha era muito longe e tudo mais. Concentrar tudo no centro também, aparentemente, gera um problema. O que é o formato ideal que você enxerga assim? Eu acho que o formato ideal do Carnaval de Belo Horizonte para alcançarmos o lugar que a gente quer é a profissionalização. Seja da particularidade de quem quer ser pequeno, seja a particularidade de quem ser mega bloco. Mas eu acho que é ter aquela coisa na cabeça de melhorar cada ano aquele errinho e ir se profissionalizando e melhorando cada vez mais. Tanto no som, quanto na segurança, quanto na comunicação. Quem quer patrocínio tem que saber fazer comunicação. O patrocinador quer saber qual que é o lucro dele. Então, será que eu tenho um designer? Será que eu tenho um Instagram legal? Será que eu tenho uma logomarca legal? Não é só querer patrocínio, é pensar empresarialmente na coisa, né? Eu acho que é isso, assim, é crescer sustentável. E por falar em sustentabilidade, deixa eu pegar aqui um gancho para questão de meio ambiente, respeito aos ambientes e tal. A gente sabe que depois da passagem de um bloco com 100 mil pessoas, a cidade fica uma coisa, né? É xixi no muro, é sujeira e tal. E até, assim, é um contraponto em relação até essas questões ideológicas dos blocos, né? Muitos têm ligação com as questões da natureza, do meio ambiente e tal. Como é que você vê isso? Assim, é difícil controlar. Como que controla 100 mil pessoas, né? Como é que lida com isso? Muito difícil, assim, por mais banheiros que tenha na via, esses banheiros sempre vão ser insuficientes. Mesmo se a gente fizesse um paredão de banheiros, porque é muita gente. Aí o cara bebeu, aí não... Acaba que faz xixi na rua. As latinhas hoje em dia, que é a única coisa permitida de vender, é algo que se recicla rápido. A gente tem um trabalho muito bacana da SLU, que vem fazer... Aliás, parabéns da SLU, que vem fazendo uma varrida super legal. Eles são formiguinhas aí que se distribuem o carnaval fazendo um trabalho maravilhoso. Eles vêm varrendo atrás e lavando atrás do bloco, varrem, lavam as ruas dos bairros. Eu acho que esse trabalho, assim, infelizmente tem a falta de educação, mas o trabalho da SLU para limpar isso aí... Agora, pequenas coisas a gente pode fazer, né? A gente sabe que o glitter, por exemplo, é algo que é amplamente usado no carnaval, mas que é altamente nocivo para o ecossistema em geral. E existe o glitter biodegradável. Né? É legal. Então, assim, dá para a gente fazer coisas aí incentivar esse bem interessantes, né? Usar o reciclável, usar a lata, não pegar copo descartável, trazer o copinho de casa, né? Tem coisas aí que dá pra gente fazer cada um o seu. Nessas horas eu queria ter uma empresa dessas de grade, viu? Que cerca prédio e tudo. Porque, nossa... Falta. O que a gente vê aí, né? Pela cidade, né? Falta. Protegendo prédio. Falta banheiro, falta grade, falta tudo. Nessa época falta tudo. Esse é um trabalho de longo prazo. Uma outra coisa muito legal que eu queria te perguntar, legal assim, um assunto importante, né? É que alguns blocos reclamam de falta de lugar para ensaiar. Isso existe, né? Eu já vi que tem bloco assim que quase não ensaia, só vai ensaiar lá pertinho, mas tem bloco que passa o ano ensaiando, né? Sim. Assim que termina o carnaval, que a gente consegue fazer o balanço, que a gente consegue pagar todo mundo, a gente já vê a movimentação de bloco voltando. Eu acho que pelo menos 4 a 6 meses é necessário para sair com uma bateria bem afinada, sabe? Mas esse ano até houve uma movimentação tanto do governo quanto da prefeitura para colocarem mais espaços para as pessoas utilizar, porque, por exemplo, um grande bloco não pode ensaiar numa grande praça, porque senão ele vai destruir a praça. Ah, tá. Aquela questão que a gente está falando. Okay. Que aí vem gente além do bloco para assistir, aí vai pisar na grama e vai jogar lata no lugar que não pode, etc. O grande ele tem que ensaiar num lugar fechado, ele não pode ensaiar. E os pequenininhos, mesmo assim, tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com as nossas praças. Então, praça não é local de ensaiar, teoricamente. E aí, onde é lugar de ensaiar? O cara que tem um galpão, ele vai cobrar. Aí entra naquele ciclo do patrocínio de novo. Mas vamos lá. O poder público, esse ano, colocou locais à disposição, mas já foi num período mais avançado. Eu acho que ano que vem a gente vai conseguir amplamente dar um passo muito grande para resolver isso, porque já vão começar os ensaios com esses lugares liberados, tanto os que a prefeitura liberou quanto que o governo liberou. Eu acho que essa é mais uma etapa que, quando eu falo que a gente cresceu 10 em 1, são em muitos aspectos.
Porque o governo do estado entendeu que ele precisa olhar para o carnaval. E a prefeitura entendeu ainda que não é só a Belotour que cuida do carnaval, tem que ser a prefeitura como um todo. Então foram abertas diversas frentes aí, muitas em cima da hora que a gente vai colher lá em 2025. Legal. Então o nosso programa está terminando, mas vamos deixar aqui os recadinhos, né? Um é para a prefeitura, mexer no edital. No Código de Posturas primeiro. No Código primeiro, muito bem lembrado. Uma legislação de carnaval, vereadores. Depois, vereadores, então, fazer o projeto de lei e aprovar isso a tempo de Carnaval de 2025 funcionar. Exatamente. Aí eu te pergunto, para a gente encerrar, como é que você visualiza, você pensa que vai ser o Carnaval de BH daqui a 5, 10 anos? Eu acho que a gente vai ter mais blocos consolidados como grandes. Cada carnaval que passa, a gente vê blocos indo para o caminho certo dessa profissionalização, que a gente chama dessa indústria do carnaval, que o carnaval deixa de ser uma folia e passa a ser um trabalho que gera ali o ano inteiro de vida da pessoa, porque o bloco ele não só toca no carnaval, mas ele começa a tocar pontualmente em festas. Legal. E talvez uma diminuição dos blocos menores, porque esses, se eles não tiverem estruturas, eles vão acabar deixando de sair por falta de dinheiro, o médio ali. O pequenininho, ele se mantém no amor ali, com a colaboração dos parceiros. Aquele que deixou de ser pequeno, mas não virou grandão ainda, ele fica ameaçado. Esse lugar aqui, ele é ameaçado, porque ele não consegue o patrocínio e a conta dele fica muito alta, né? Aquele crescimento exponencial que eu falei no início. Então, o que você está dizendo é, você imagina que vai ter mais bloco grande, esse número vai crescer, e mais bloco pequeno. E continuam os pequenos, né? Os amantes do carnaval. Tem muita gente que cada ano ter bloco de carnaval acaba sendo um status para as pessoas. Muitas das pessoas gostam de falar que são donas, porque o carnaval é algo que trouxe Belo Horizonte para a cena nacional, de novo. Porque há muito tempo a gente não revela um grande artista mineiro. Então o carnaval virou pauta cultural. Então ser dono de bloco é uma coisa glamurosa. Você viu o que o Henrique Portugal fez? O projeto dele, gravou, né, numa playlist, já 10 blocos esse ano. Muito legal. Projeto dele a gente está apoiando, o Portal AI está apoiando. Eu achei uma iniciativa sensacional, porque ele permite que o folião que vai vir para Belo Horizonte já venha com as músicas decoradas. Muita gente vem de fora, né? Muito legal. Então nós estamos incentivando demais, dar os nossos parabéns para o Henrique. Viu, Henrique? Abração para você, você é um cara sensacional. Poli, te agradecer demais por interromper seu carnaval e vir aqui conversar com a gente. Nós sabemos que você está numa pilha, numa correria danada, mas foi muito bom para ajudar as pessoas a entenderem como é que se estrutura uma festa gigante desse tamanho, né? Isso. Muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. E bom resto de carnaval. Obrigada. A você que nos prestigiou com a sua audiência, brigadão, viu? Desculpa interromper aí a folia, mas pode voltar, pode botar fantasia e cair na folia aí na rua, tá bom? Um bom fim de semana para você. Leia a íntegra da entrevista amanhã no Jornal Estado de Minas. E nós temos um compromisso sábado que vem, tá bom? Tchau, um abraço.